Olá amigos, feliz sábado para todos. Vamos ao estudo da lição número 3, falando sobre a gaiola ou ainda o cântico da escuridão. Há um pensamento cristão que nos diz que as aflições fazem parte das promessas de Deus aos homens. Portanto, elas têm o objetivo não de nos ferir, mas de nos abençoar. Mesmo quando as pessoas não gostam de uma aprovação, de uma aflição, de um sofrimento, ainda Deus converte esse sofrimento numa bênção para a nossa vida. O verso áureo está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações. Posso estar dizendo assim, nós temos que nos alegrar, mesmo que estejamos passando por provações e contristados, nós temos que nos alegrar em Deus. O regozijo no Senhor faz parte da vida do cristão, já que o sofrimento não tem como evitar. Nós vimos na lição da semana passada sobre os crisóis, que existem os crisóis da vida, as surpresas, os crisóis de Satanás, crisóis do pecado, crisóis da maturidade. Nós não podemos evitar determinadas situações, nós temos que enfrentar. E o cristão tem que ter coragem. Por isso, nós temos que aprender a confiar em Deus nas provações. Um pastor contou que quando ele era pequeno, via o avô dele levar gaiolas de passarinhos lá para cima do sótão, naquela parte de cima da casa, que é chamado sótão. As casas americanas têm muito isso, o sótão. E ele viu o avô dele levar a gaiola de pássaros lá e ficava um tempo lá. E um dia ele seguiu o avô dele tinha um canário, levou a gaiola lá e colocou um pano preto em cima da gaiola. E deixou lá aquele pássaro coberto, aquela gaiola coberta com aquele pano preto. Dia seguinte o avô voltou, ele acompanhou o avô. O avô começou a assobiar uma canção. Curiosamente, o pássaro que estava na gaiola começou a imitar aquele assobio, de maneira que depois de uma semana, o pássaro assobiava a mesma música que o avô dele estava assobiando ou cantarolando. Ele disse o seguinte: aquele pássaro aprendeu o cântico da escuridão, ou seja, aprendeu a solfejar mesmo na mais escura situação. E aquele menino, depois de pastor, disse: aprendi com isso que Deus nos ensina lições profundas, e que mesmo que nós estejamos na gaiola das provações, nós temos que ter um cântico no coração, é chamado de o cântico na escuridão. Deus deseja nos ensinar a confiar nele. E perceba que o avô era o dono do pássaro e ele mesmo levou o pássaro para passar por aquele momento. Deus permite, Deus nos conduz muitas vezes a situações de provação. Como diz assim, Jesus foi tentado no deserto e o Espírito o levou até o deserto para ser tentado. É porque Jesus precisava passar por aquela provação para que ele pudesse confiar em Deus plenamente. Foi no deserto da tentação que Jesus aprendeu a confiar plenamente em Deus e utilizou a palavra de Deus, dizendo para o diabo: está escrito, está escrito. E assim ele se libertou das tentações do inimigo. Tá? Uma das maiores lições da vida é aprender a confiar em Deus. Quando nós não entendemos por que estamos sofrendo, temos que aprender a confiar em Deus. Nessa história desse pastor, em que o pássaro era levado pelo seu dono para aprender um cântico, na verdade não era uma coisa ruim, era uma coisa que iria ajudar o pássaro mais tarde em sua vida de pássaro, né? E nos ensina, que Deus muitas vezes nos ensina, nos permite passar pela escuridão, para que nós aprendamos um cântico. E diz o salmista Davi: o Senhor, Deus me tirou de um lamaçal, de um poço de perseguição, de angústia, e o Senhor Deus me colocou os pés sobre uma rocha, e colocou um cântico no meu coração. Por isso que, quando nós pensamos nas situações negativas da vida, podemos crer que uma parte da responsabilidade é nossa, porque nós fizemos as escolhas para viver aquela situação. Uma parte a responsabilidade é do diabo, porque muitas vezes nos tenta, nos leva a situações de afronta a Deus. E outra parte, Deus se faz presente, nos ajudando, atuando e nos dando força para superarmos aquelas provações. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 127, o seguinte: quando procuramos alegria, eis que há sofrimento. Quando esperamos paz, frequentemente temos desconfiança e dúvida, porque nós nos achamos mergulhados em provas que não podemos evitar. Para sermos purificados, o fogo da aflição deve brilhar sobre nós
e nossa vontade deve ser levada em conformidade com a vontade de Deus. Para sermos moldados à imagem do nosso Salvador, passamos pelo mais penoso processo de refinamento. É interessante, hein? Nós passamos por dificuldades, por situações, para sermos refinados. E isso mostra que Deus quer nos purificar. Ele quer o melhor para nós. Ele deseja que sejamos assim, pedras polidas. E como disse Matthew Henry, nenhuma pedra preciosa pode receber um brilho se ela não for friccionada, ou seja, passada ali por aquele pano, por aquela máquina que limpa a pedra preciosa. Assim, todo homem, para ser melhor, precisa ser provado pelas mãos de Deus. Então, como cristãos, nós temos que estar acostumados às provações. O apóstolo Paulo disse, aqueles que querem viver piedosamente padecerão. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Pedro diz, não estranhe o fogo que vem sobre vós, como se fosse uma coisa estranha. Não, nós temos que esperar, porque muitas vezes nós não aceitamos aquilo que vem sobre nós. Tinha uma tia que, quando olhou para a igreja, disse, essa igreja só tem gente rica, eu vou entrar nessa igreja, que aqui só tem coisa boa, olha, a pessoa enricando. Ela entrou na igreja, começou a vir perseguição, começou a ver problema na vida dela. Ela disse para o meu pai, eu pensei que eu ia entrar na igreja, eu ia ter prosperidade, e o que estou vendo aqui é perseguição, eu vou me embora dessa igreja. E saiu, puxou o carro, como diz o outro, desapareceu, abandonou a fé. Queria facilidade, queria prosperidade. Então, nós temos assim que entender que as aflições fazem parte da vida do cristão. Tiago 1, verso 2 diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de grande regozijo o passardes por várias provações. A partir disso, nós podemos ver que Deus quer refinar, quer nos ajudar. Aquela história que eu contei daquela mulher que viu o vendaval, e depois que o vendaval passou, ela foi na rua, viu um monte de galho seco. Ela pensou, muitas vezes Deus permite que um vendaval passe pela minha vida e tire os galhos secos, aquilo que é inútil, aquilo que não serve para me deixar melhor, para me deixar podada, para que eu possa dar frutos. Tá? Então Deus quer remover alguns caracteres corruptos da nossa vida, algumas situações inadequadas, alguns hábitos nocivos, e muitas vezes utiliza ali a aprovação. A condessa de Châtelet, francesa, estava com uma doença incurável e os irmãos foram na casa dela orar. Ele disse, não, irmãos, não orem, deixa eu sofrer um pouquinho, eu quero me tornar mais parecida com Jesus, o sofrimento pode fazer isso comigo, tá? E ela disse, eu estou aprendendo aqui a perder algumas coisas, deixei de ser orgulhosa, deixei de ser soberba, aprendi a ter compaixão das pessoas que eu não tinha. Ela disse, aprendi a valorizar mais a palavra de Deus, aprendi a orar mais a Deus que eu não orava tanto, aprendi a amar a palavra de Deus como minha companheira. Ela disse, tudo isso eu estou aprendendo com o sofrimento. Então eu não aprenderia isso se eu estivesse assim na bonança, na bem-aventurança. Então deixe que o sofrimento me ajude um pouco. Olha que pensamento dessa mulher cristã. Um pastor e sua esposa estavam no navio, nas Filipinas, iam para um compromisso cristão, e no meio do caminho uma tempestade, o navio balançou de lá para cá, e as pessoas pensaram que o navio ia naufragar. O menininho, o filho do pastor, disse, papai, o navio vai afundar? O comandante estava perto e disse, não, filho, o navio não vai afundar. Eu conheço essas águas, essa tempestade vai passar daqui a pouco. Tenha calma que eu vou levar esse navio seguramente para o porto. O pai abraçou o filhinho e disse, viu filho, o comandante sabe, ele conhece o caminho. Então não precisamos ficar com medo, nós não vamos afundar. Deus é o nosso grande comandante, Ele está segurando o leme da nossa vida e está dizendo, mesmo que você esteja passando por alguma turbulência, se acalme, porque eu estou no comando. Essa é a garantia de que Ele vai estar conosco até o final da aprovação. Deus abençoe, que haja uma bênção nesse sábado, que possamos aprender nessa semana sobre esse assunto tão importante, a gaiola, ou seja, a gaiola das provações. Quando a gente entra, parece que nós não vamos sair mais, mas Deus sabe abrir a porta no tempo certo. Deus abençoe a todos, tenham um feliz sábado. Obrigado, Senhor, por essa lição dessa semana, que vai ser abençoadora para a nossa vida. Obrigado que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos ensinando o cântico na escuridão, para que possamos ter um cântico no coração, no meio das provações. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, um beijo no seu coração, tenha um sábado feliz.